convite. Hoje eu quero pedir para você acessar a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6. Nós estamos no ano da intimidade, o ano onde somos desafiados como igreja do Senhor a buscar mais intimidade com o Senhor, a buscar mais proximidade com o Senhor, a entender mais a vontade de Deus para a nossa vida. E entendendo a vontade de Deus para a nossa vida, sermos obedientes à vontade de Deus para a nossa vida. Quanto mais intimidade eu tenho com Deus, mais eu desejo cumprir a sua vontade para a minha vida. Porque eu entendo e acredito que a vontade de Deus para a minha vida, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Você crê nisso? Amém, não é? A Bíblia diz isso, o apóstolo Paulo fala sobre essa vontade de Deus boa, agradável e perfeita. Então, nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Não é Ele que precisa ter intimidade conosco, não. Deus não precisa de nada. Deus, Ele é perfeito, Ele é soberano, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o que era, o que é e o que há de ser. Deus, Ele não precisa de nada, porque Ele em si mesmo é tudo. Nós é que precisamos dEle. Nós é que precisamos de Deus sempre, e nós precisamos de intimidade com Deus para sermos fortalecidos por Ele, para sermos direcionados pelo Seu Espírito Santo e assim vencermos as armadilhas do mal. Daniel era um jovem assim, um jovem de Deus, um jovem que nasceu no meio do povo de Deus, mas na sua juventude, quando o povo foi subjugado ali pela Babilônia, por Nabucodonosor, Daniel ele é levado da corte de Jerusalém para a Babilônia. E quando ele chega ali, você conhece a história de Daniel, ele troca o nome dele, o rei troca o nome dele, ele é levado para um outro país, com outro idioma, com outros valores, com outras crenças, com outros deuses, com outros princípios ali, um novo sistema de poder que Daniel precisava entender ali, e ele recebe um novo nome, seus amigos recebem um novo nome, porque o objetivo de Nabucodonosor, quando selecionou aqueles jovens notáveis do povo de Deus, era formar um homem brilhante, mas sem Deus. Então queria o rei que não somente Daniel, mas aqueles jovens, seus amigos e todo o povo subjugado, pudesse esquecer o seu Deus, pudesse deixar o seu Deus. E o capítulo 6 de Daniel fala sobre o momento em que ele é jogado na cova dos leões. E aí diz assim o texto: Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais e os prefeitos e os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real.
Tu não publicaste um decreto ordenando que nestes 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol, fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que, segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com o seu anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E, por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos. E, antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. Pai, glórias ao teu nome pela tua palavra, pelo teu poder que opera através de nós, por nós. Ó Deus, e por isso nós te adoramos e pedimos, fala conosco, Pai, para que tenhamos intimidade e integridade diante do Senhor. Fala conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A história de Daniel é linda. Como eu disse, um jovem que decidiu ser fiel a Deus. Aqui, nesse momento, Daniel já não era mais um jovem. Aqui ele já era um líder do povo. Aí já haviam passado cerca de 25 anos desde que Daniel havia sido levado para a Babilônia. Ele não era mais aquele jovem, mas agora ele era já um líder. Ele já era um ancião, ele já era um conselheiro. Ele já tinha construído uma história ali no meio daquele povo. E ao longo desses anos todos que Daniel estava ali vivendo naquele império, longe da sua terra, ele permaneceu fiel ao Senhor. Ele permaneceu com a sua vida espiritual, a sua intimidade com Deus cada vez mais profunda. Agora já não era mais Nabucodonosor o rei, já era Dario, mas Daniel continuava ali sendo aquele jovem dependente do Senhor. E quando essa lei é assinada, como nós vemos aqui, aqueles homens tinham ali ciúmes de Daniel, porque Daniel, que tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia, que tinha o hábito de buscar intimidade com Deus, ele era dirigido pelo Senhor, e isso fazia com que ele prosperasse, tudo que ele tocava ia bem.
E isso acontece na vida de cada um de nós até hoje, quando nós permitimos que realmente Deus dirija a nossa vida e não tomamos nenhuma decisão, não fazemos nenhuma escolha sem antes entender a vontade de Deus. Quando nós fazemos isso, nós somos abençoados. Não porque Deus estabelece conosco uma relação assim, você obedece, eu te abençoo. Mas porque eu obedeço, eu sou abençoado. Porque quando eu obedeço ao Senhor e deixo Ele cumprir a sua vontade na minha vida, eu experimento o que é bom, o que é agradável e o que é perfeito. E eu só posso experimentar isso quando eu renovo a minha mente, como o apóstolo Paulo fala em Romanos. Quando eu renovo o conhecimento de Deus no meu coração em todo o tempo e consagro a minha vida como um culto intencional ao Senhor. Daniel já era agora um homem feito, mas o que não mudou na vida de Daniel ao longo de todos esses anos, a busca de intimidade com Deus. E ele nos ensina então que ter intimidade com o Senhor não depende das circunstâncias, porque mesmo quando eu e você estamos enfrentando lutas, nós podemos ter intimidade com o Senhor. Na verdade, algumas pessoas só buscam a Deus quando a chapa está quente. Quando tem uma luta, quando tem um desafio, ela ora mais, ela pede para todo mundo orar, ela fica ali, ela lê a Bíblia, vem em todos os cultos, abriu o portão da igreja, está aqui, porque está ali numa luta muito grande, mas quando as coisas começam a acalmar um pouquinho, já pegam ali e desistem ou reduzem essa busca de intimidade com o Senhor. Isso não aconteceu com Daniel. O texto diz que 3 vezes ao dia ele parava para orar ao Senhor. Não era apenas porque havia agora ali uma lei oprimindo, mas não, ele fazia isso sempre. É o que o texto diz. O Daniel nos ensina que fidelidade a Deus não se negocia de forma nenhuma. Por mais pressão que recebamos, nós estamos ali para viver, estamos aqui para viver em fidelidade ao Senhor. Essa obediência nos leva então a viver a vontade de Deus. Daniel é um homem que escolheu andar todos os dias da sua vida sob a dependência do Senhor. A gente vive um tempo em que as pessoas elas querem as bênçãos de Deus, mas não querem obedecer ao Deus das bênçãos. Elas querem apenas receber ali o cuidado e as provas concretas do cuidado de Deus, mas na hora que o Senhor chama a fidelidade, chama a santidade, chama a obediência, alguns dizem, não é bem assim, Senhor, está pedindo demais. Eu não posso dar tudo isso que o Senhor quer. Mas quando eu ando com Deus e não negocio os princípios da palavra de Deus, eu sei que vou pagar um preço. Daniel estava ali, ele sabia que ele ia pagar um preço alto por isso, mas ele não desistiu de pagar esse preço. Ele não teve medo de pagar esse preço. Ele não teve medo de viver ali o propósito de Deus para a sua vida. Sabe, irmãos, nesse episódio, o que definiu Daniel não foram os leões vorazes, porque eles eram vorazes. Eles estavam com fome. Tanto estavam com fome que quando os outros homens foram lançados à cova, eles devoraram. Pena que ali as mulheres e os filhos desses homens pagaram o preço com eles, né? Então, as mulheres não tinham nada a ver com isso, foram os caras que tentaram trair Daniel, mas geral pagou o preço ali naquele momento. E isso é uma lição. Quando você faz escolhas erradas na sua vida, quando eu faço escolhas erradas na minha vida, não sou eu sozinho que sofro, mas a minha família sofre junto. O meu cônjuge sofre junto, os meus filhos sofrem juntos. Quando eu, como filho, tomo uma decisão equivocada, os meus pais sofrem por mim e comigo. E esse é um conceito que eu e você precisamos aprender, porque quando nós fazemos escolhas equivocadas, as pessoas a quem nós mais amamos vão sofrer junto conosco. Até aquelas que a gente não quer ver sofrendo, acabam pagando o preço. Isso aconteceu com a família desses homens que traíram a Daniel. Mas o foco aqui é o Daniel. Daniel ele já estava ali travando uma grande batalha diante do Senhor, porque Daniel ele não começou a buscar a Deus quando a lei foi editada, ele já buscava a Deus todos os dias da sua vida. Daniel ele não improvisou uma fé no momento que uma crise chegou, ele vivia pela fé. Daniel ele não começou a obedecer ali naquele momento, ele vivia obedecendo ao Senhor. E quando eu tenho intimidade com Deus, o Espírito Santo molda as minhas escolhas. E eu vou fazendo escolhas que agradam a Deus. E as escolhas que agradam a Deus fazem bem para o meu coração. Talvez você esteja sofrendo hoje algumas situações na sua vida porque alguém que estava ao seu lado fez escolhas equivocadas, virou as costas para Deus, desistiu da sua fé, preferiu o mundo, preferiu as coisas do mundo. E hoje você está vivendo consequências disso também. Mas Deus ele tem para você uma restauração.
As nossas escolhas, elas revelam quem governa nosso coração. Basta observar as nossas decisões e as pessoas poderão dizer se é realmente Deus que nos dirige ou não. Esse texto nos ensina muitas coisas. Ensina sobre intimidade com Deus e integridade diante de Deus. E eu quero compartilhar com vocês alguns pontos que eu aprendo com esse texto. O primeiro deles é que intimidade com Deus é uma escolha diária. Não adianta você tomar uma decisão de entregar a sua vida para Jesus e fazer isso e depois esquecer dessa decisão. Todos os dias pela manhã, eu e você precisamos renovar com o Senhor o nosso compromisso com Ele, porque Ele já renovou a sua aliança conosco. A Bíblia diz que todas as manhãs as misericórdias de Deus se renovam sobre a nossa vida. E a Bíblia, ela é verdade. A Bíblia, queridos, ela é a palavra de Deus. Não existe uma mentira nessa palavra. Não existe nenhuma incoerência na palavra de Deus. Não existe nada de errado. Nós declaramos como batistas que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, infalível e inerrante. Não tem erro nela, não tem falha. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a toda manhã. Mas essa vida de intimidade com Deus, ela precisa ser uma escolha diária. O texto diz, a partir do versículo 10, assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, glorificando a Deus. Não era algo que Daniel estava começando a fazer agora, mas algo que Daniel fazia sempre. Ele se quebrantava diante do Senhor. E ele ia para um lugar secreto. O quarto de cima significava um lugar privado, um lugar tranquilo. Porque a sala da nossa casa, as visitas chegam. Mas no nosso quarto, poucos são os visitantes que levamos ao nosso quarto. Porque o quarto é um lugar de intimidade. E Daniel, então, ele não buscava fazer algo para que as pessoas vissem. Ele ia para o quarto no andar de cima, porque ali era ele e Deus. Ele não precisava que as pessoas vissem que ele era um homem de oração. A única coisa que ele precisava era ter intimidade com Deus, essa conexão com o Senhor. Então ele fazia isso buscando ali intimidade com Deus. Ele não orava apenas quando ele precisava de um livramento, ele orava todo dia. Ele cultivava comunhão com o Senhor todo dia. E isso eu e você precisamos. Nós vivemos num tempo de tentações, de armadilhas. O inimigo, ele fica o tempo inteiro agindo para nos afastar de Deus, nos tirar dos propósitos de Deus para a nossa vida. E quanto mais intimidade, mais comunhão nós temos com Deus, mais fortalecidos nós somos para resistir ao diabo. Intimidade com Deus não nasce na crise, mas na crise ela mostra a sua essência, porque nos prepara para enfrentar as lutas que a vida nos apresenta. Jesus não prometeu que nós teríamos uma vida sem lutas, mas Ele prometeu estar ao nosso lado. E quando nós buscamos essa intimidade com o Senhor, em meio às lutas, nós somos fortalecidos. Daniel, ele escolheu obedecer. Daniel, ele poderia ter orado em silêncio, ou ele poderia simplesmente não se ajoelhar mais, ficar parado num canto da sua casa orando, e ali ninguém ia perceber que ele estava orando. Mas Daniel, ele não quis mudar a maneira como ele se relacionava com Deus. Porque para Daniel não importava a lei dos homens, para Daniel importava a vontade de Deus sendo feita na sua vida. E mesmo que isso o levasse ao perigo, ele sabia que Deus iria cuidar dele. Não existe vida espiritual sólida sem uma disciplina. A disciplina de eu orar, de eu buscar, é uma disciplina espiritual, uma vida de oração. Uma vida onde eu busco intimidade com o Senhor, para que a minha casa seja abençoada, para que a minha família seja abençoada, para que no meu trabalho eu seja bênção, para que as pessoas ao meu redor sejam abençoadas a partir do meu testemunho. Quem anda com Deus aprende a ouvir a voz do Senhor. E era isso que acontecia com Daniel. Ele, então, estava ali, buscando ao Senhor. O mesmo Deus que Daniel buscava naquele momento, é o Deus que hoje está disponível para mim e para você. Daniel não buscava um ídolo distante, uma imagem. Daniel, ele buscava o Deus que se revela àqueles que o buscam de todo o coração. É o próprio Deus que diz isso. Vocês me buscarão e vocês me encontrarão quando vocês me buscarem de todo o coração.
E Daniel fazia isso de todo o coração. Daniel estava consciente do perigo, mas mesmo assim ele orou. Ele sabia do decreto, mas mesmo assim ele continuou. Não foi ignorância, foi consciência. Eu dependo do Senhor. Não foi inocência de Daniel, foi convicção. O Senhor, Ele cuida de mim em todo momento. Porque Daniel, antes de ser um homem admirado no palácio, antes dele ser um homem invejado por aqueles que trabalhavam com ele, Daniel era um homem de intimidade com Deus, um homem quebrantado no quarto, na intimidade, de joelhos diante do Senhor, pedindo a direção do Pai. E eu e você precisamos viver dessa maneira, para viver a vontade de Deus para a nossa vida. Ter intimidade com Deus não é fingir que não tem nada acontecendo, não tem problemas, não tem lutas. Ao contrário, ter intimidade com Deus é buscar nele coragem, é buscar nele ousadia, é buscar nele sabedoria para enfrentar as lutas em todo momento. E quando Daniel, o texto diz que Daniel todos os dias se prostrava de joelhos diante do Senhor, era uma maneira dele dizer: Pai, eu dependo de Ti. Eu dependo de Ti. Hoje eu sou um supervisor, eu sou um homem que está agora numa posição de governo importante. O rei já está pensando em me colocar ali sobre todos, Pai. Mas eu não quero fazer isso por mim. Eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua direção. Eu preciso que o Senhor me inspire em todo momento a viver então essa vida de intimidade. Intimidade com Deus é uma escolha diária. Todo dia, quando eu e você acordamos, nós devemos ter um propósito de buscar intimidade com Deus, em oração, em leitura da palavra, em ouvindo e cantando louvores ao Senhor, sentindo a presença de Deus, aberto para a presença de Deus, aberto para a direção de Deus para a nossa vida. Eu e você precisamos disso. A fé que nos sustenta em meio a grandes provas é aquela fé que é construída em pequenos atos diários na minha vida como um todo. Aí eu preciso tomar uma decisão, deixa eu orar primeiro. Não vou tomar decisão por mim mesmo. Vou buscar a direção do Pai. Vou buscar ali entender o que o Senhor quer da minha vida. São provas pequenas. São momentos ali pequenos onde eu vou ali diante do Senhor, me quebrantando, me entregando e permitindo que o Senhor em todo momento dirija os meus passos. Daniel não foi orar para buscar livramento. Daniel foi orar para buscar intimidade. Porque é o que eu e você precisamos, intimidade com Deus. Tudo mais vem, o livramento vem. Muitas vezes nós recebemos livramentos que nós nem sabemos que são livramentos. Deus nos livra de algumas coisas, às vezes a gente se atrasa um pouquinho para sair de casa, e quando a gente sai atrasado, vê que Deus, aquele atraso nos livrou de um acidente, nos livrou de alguma coisa ali perigosa, e aí a gente entende e agradece ao Senhor. Obrigado, Senhor. Intimidade com Deus não é uma emoção momentânea, é um compromisso, é uma decisão perseverante, é uma escolha diária. Eu preciso buscar intimidade com Deus. O que Daniel fazia ali no secreto, do seu quarto, moldou a maneira como ele se posicionava, como ele testemunhava, como ele revelava o amor de Deus e a autoridade de Deus na sua vida. E por isso esse homem, ele assumiu posição de destaque naquele reino ali, não para que ele atraísse atenção para si próprio, mas que ele pudesse demonstrar que tudo aquilo que estava acontecendo na sua vida era tão somente porque Deus estava agindo. A gente aprende com esse momento de Daniel que quando eu me ajoelho diante de Deus, Ele me ergue. E Ele me prepara para eu não precisar me curvar diante das pressões do mundo, diante das pressões dos homens. Eu só me curvo diante do próprio Deus. Intimidade com Deus é uma escolha diária. Diariamente você tem buscado intimidade com o Senhor? Diariamente você tem parado um momento do seu dia para orar, para ler a palavra, para poder entender o que Deus quer para a sua vida? Nós precisamos disso, nós precisamos declarar para o Senhor, assim como Moisés, quando estava ali prestes a conquistar a terra prometida, e ele dizia: Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não sairemos daqui. E essa insistência de Moisés dizendo: nós dependemos do Senhor, fez com que Deus dissesse: ok, eu estarei com vocês. Durante o dia terá uma nuvem, durante a noite uma coluna de fogo, mas vocês sempre perceberão a minha presença ali.
E assim que fazia Daniel, e assim que eu e você precisamos fazer, buscar essa presença diante do Senhor, essa intimidade diária com o Senhor. Em segundo lugar, nós aprendemos que obediência a Deus vale mais do que a aprovação dos homens. Os versículos de 11 a 16 nos dizem sobre quando Daniel estava ali. Ele não estava buscando a aprovação dos homens, ele estava ali buscando a obediência ao Senhor. Ele fez o que o Senhor se agradava. Buscar essa intimidade em todo momento, essa fé que Daniel cultivava ali. Aqueles homens, e nós vimos no texto que nós lemos, e nós lemos todo o capítulo 6 para que você pudesse entender o contexto do que estava acontecendo. Aqueles homens olharam para a vida de Daniel e disseram assim: não tem como acusá-lo de nada. O cara é íntegro, o cara é honesto, ele não cometeu nenhuma negligência, ele não cometeu nenhuma desonestidade, o cara não é corrupto, o cara é fiel. Como é que a gente vai pegar esse cara? Não tem jeito. Como governador, como líder do povo, é alguém com integridade. Então, o único jeito da gente pegar é fazer com que esse relacionamento que ele tem com esse Deus aí seja considerado um crime. Se a gente olhar para os dias de hoje, quando estão ameaçando aos pastores e evangélicos a não pregarem contra alguns princípios que são contrários à palavra de Deus, algumas PLs que estão aí tramitando em Brasília, e querendo nos impedir de pregar a palavra de Deus e os princípios que a palavra de Deus nos ensina para a família, há uma pressão. Estão querendo pegar o povo de Deus e dizer, já que não tem como pegar, que esse povo é fiel, esse povo é perseverante, a gente vai atacar a sua fé, a base do seu relacionamento. Esses homens, quando fazem essa lei, eles estavam ali dizendo que queriam destacar a autoridade do rei, mas na verdade o que eles queriam era atacar a Daniel. E o rei, ali com o seu ego massageado, assina aquele decreto. Porque a fidelidade de Daniel provocou a oposição de muitos. Sabe, querido, quando você se apresenta lá no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, como um cristão fiel a Deus, pessoas vão rir da sua fé, pessoas vão te perseguir, pessoas vão achar estranho o seu relacionamento, quando você, como homem e marido, toma a decisão de ser fiel à sua esposa, e os seus colegas de trabalho ficam ali, que é isso? Sua esposa não vai saber, não precisa saber, todo mundo faz, por que você não vai fazer? Eu não sou todo mundo, eu sou um servo do Senhor Jesus. E quando eu e você assumimos uma posição de fidelidade a Deus, pode acontecer sim oposição, mas nenhuma oposição que se levanta contra nós pode superar o poder de Deus, porque o nosso Deus é um Deus onipotente. E essa é a nossa fé em todo momento. Eu preciso obedecer a Deus e não me preocupar com a aprovação dos homens. Isso não significa que você vai dar mau testemunho. Isso significa que quando você estiver numa situação de conflito entre a fidelidade a Deus, entre cumprir a palavra de Deus e cumprir o que os homens estão querendo, você vai escolher a fidelidade a Deus e entendendo que Deus ele vai cuidar de você. Daniel fez isso. Uma vida íntegra muitas vezes confronta mais do que 1000 palavras. Sabe quando você é aquele crente fiel, que todo mundo sabe que você é crente fiel, você chega numa rodinha que estão contando uma piada pesada, e o pessoal diz assim, vamos parar porque agora chegou fulano. Ele é crente, ele não gosta disso. Isso significa que você dá um testemunho de fidelidade a Deus. Mas, se quando está essa rodinha contando aquelas piadas pornográficas ali, pesadas ali, ninguém para quando você chega, porque entende que você também gosta, tu está dando mau testemunho de que você está vivendo e cedendo aos princípios do mundo. Cuidado, porque a sua vida de fidelidade ao Senhor, nos negócios que você faz, como empregado, como patrão, como chefe ou como subordinado, como irmão em Cristo, como vizinho, e tudo isso daí vai impactar a vida das pessoas. E quando elas param de fazer o que é errado porque você chegou, significa que o seu testemunho é um testemunho forte de um servo fiel ao Senhor. Mas se quando você chega, elas não param, isso significa que elas estão considerando você alguém que concorda com tudo que elas estão fazendo. Aí não precisa falar para mim aqui, mas o que rola quando lá no trabalho, ou lá na faculdade, ou lá na escola, você chega num lugar que está rolando um negócio errado e ninguém para. Ou todo mundo para. Depende do testemunho que você dá. Daniel se preocupava com isso. Eu vou permanecer fiel ao Senhor. Não importa a pressão do mundo. Não importa a aprovação dos homens, o que importa é a aprovação do meu Deus em todo momento ali. Porque quando eu e você decidimos obedecer a Deus, nem todos vão aplaudir,
Mas Deus, ele vai virar e olhar e dizer assim: ah, meu filho amado em quem eu tenho prazer. Você me alegra com a sua fidelidade. Você me alegra com a sua sinceridade. Você me alegra com a sua integridade diante da minha vida. Daniel, ele estava preocupado em agradar ao Senhor. Agora, irmãos, a pressão do mundo tenta nos fazer negociar os nossos princípios. E isso não pode acontecer. Os princípios da palavra de Deus, eles precisam ser defendidos da maneira como nós vivemos. Como nós vivemos nos momentos mais íntimos e nos momentos mais públicos. Eu e você precisamos revelar a graça de Deus. Nesse momento que Daniel estava sendo pressionado ali, ele não negociou os princípios. Ele continuou ali sendo fiel. Ele não negociou a sua fé. Ele não deu um jeitinho. Ele não disfarçou a sua fidelidade a Deus. Ele permaneceu fazendo o que ele sempre fazia. Não importava a pressão que viria depois. Porque quando eu tenho fidelidade a Deus, isso gera uma clareza para que todos entendam: eu sou um servo do Senhor. Eu sou um servo fiel ao Senhor. E quem anda com Deus, com intimidade com Deus, sabe muito bem onde não pode ceder. Não vem com aquela desculpa assim: ah não, o diabo é astuto. É claro que ele é astuto, mas quando eu estou ali submisso a Deus, eu resisto ao diabo, ele foge de mim. Ele prepara a armadilha, mas o Espírito Santo me dá o discernimento. O Espírito Santo me dá a força para resistir. O Espírito Santo me dá a ousadia para dizer não. E quando eu então estou ali caminhando com o Senhor com intimidade ali, então eu estou ali dando um testemunho de que eu não vou negociar os meus princípios. Daniel, ele não foi rebelde com relação ao rei. Ele foi fiel com relação a Deus. Porque isso que importava para ele ali. E essa fidelidade de Daniel demonstra um Deus maior que todas as coisas. Um Deus maior do que tudo. Tanto é que o rei conhecia o Deus de Daniel. Tanto é que o texto diz que o rei queria livrar a Daniel, mas ele estava preso naquele decreto que nem ele mesmo tinha autoridade para revogar. Então ele vira e diz: vamos mandar Daniel para a cova dos leões. Mas Daniel, eu espero que o Deus a quem você serve, continuamente, não é de vez em quando, o rei diz isso: ô Daniel, esse Deus que você serve continuamente, eu espero que ele o livre. Eu espero que ele te dê o livramento. Que frase poderosa, irmãos. Um homem que era o homem mais poderoso daquele mundo. Era o rei da Babilônia. Era o homem mais poderoso do mundo conhecido naquele momento. Ele vira e diz: esse Daniel tem um Deus que é poderoso. E eu espero que ele livre você. O texto diz que o rei, ele ficou incomodado, ele não conseguiu dormir, ele não comeu, ele não quis diversão naquela noite, ele não quis festa no palácio, ele não quis ninguém puxando o saco dele ali, ele quis ficar sozinho e ele não dormia porque ele estava preocupado com o seu amigo, o seu conselheiro Daniel, um homem íntegro, segundo o que aquele rei havia aprendido. E o texto diz que logo pela manhã, quando amanhece, o que o rei faz? O rei corre para a cova dos leões. E ele chega lá, e o texto diz que ele estava ali ansioso. Ele estava ali e a sua voz revelava aflição. Será que Daniel está vivo? Será que o meu amigo morreu? Será que essa pessoa que eu aprendi a confiar porque tem integridade, perseverou e venceu os leões naquele momento ali? E quando o rei chega lá, ele percebe que sim, os leões haviam sido vencidos por Daniel. Não com uma luta física, mas uma luta espiritual, onde o anjo do Senhor fechou a boca daqueles leões, por mais famintos que eles estivessem ali, por mais vorazes que eles fossem ali, as suas bocas ficaram fechadas, e Daniel, o texto diz, sai daquela cova ali, sem um arranhão sequer, sem um ferimento sequer, mostrando ali o poder do Senhor. Porque quando eu obedeço ao Senhor para glorificá-lo, ele então é exaltado, ele é reconhecido como Deus Todo-Poderoso, ele é reconhecido como Deus que faz milagres, o Deus que age de maneira sobrenatural, o Deus que renova as nossas forças, o Deus que coloca palavras na nossa boca, o Deus que nos faz caminhar de uma maneira que nós não esperávamos de forma nenhuma fazer, porque Ele é o Deus do sobrenatural. Deus honra a quem o honra. Daniel nos ensina isso. Em terceiro lugar, a gente aprende com esse texto
que quem anda com Deus revela o Deus vivo. Aquela noite foi uma noite angustiante. Eu fico imaginando, um dia desse eu estava lá no zoológico, e aí não era leão, mas saiu um tigre, que a pata daquele tigre ali era maior que a minha cabeça. Ele era muito grande, e aí aquilo ali, tudo bem que ele estava do outro lado da grade. Eu fico imaginando você cair do lado de dentro daquela cela daquelas feras ali. E ele vem assim, carne fresca. Isso aqui não é carne congelada, não, é fresquinha. Se eu morder vai sair sangue. Imagina você passar uma noite numa cova cheia de leões famintos. Imagina Daniel ali. Foi uma noite longa. Mas não foi uma noite longa só para Daniel. Foi uma noite longa para o rei. Foi uma noite longa para aqueles homens que o traíram. Foi uma noite longa para todo mundo que estava ali. Mas nós aprendemos com essa passagem que a cova dos leões não foi o final da história de Daniel. Ao contrário, foi mais um marco para que Daniel continuasse sendo reconhecido como um servo do Deus vivo. E Daniel fala ali naquele momento, e ele então mostra para aquele rei que enquanto muita gente dormia, Deus estava agindo a seu favor. E é isso que acontece comigo e com você. A Bíblia diz que mesmo quando nós estamos dormindo, Deus está agindo em nosso favor. Deus, Ele atua em nosso favor. Ele nos protege, Ele vai falando conosco, Ele vai nos conduzindo em cada momento. Nós precisamos ter essa vida de fé diante do Senhor, que é o Deus infalível, mostrando o seu poder e a sua glória. O silêncio daquela noite, porque o texto não fala o que rolou. O texto pula do momento em que Daniel foi jogado logo para o dia seguinte, né? Mas, sabe, querido, o silêncio muitas vezes, que passa quando a gente está orando e Deus não responde, não significa que Deus não nos ouviu ou que Deus não está se importando conosco. Mas significa que mesmo quando eu não vejo, mesmo quando eu não sinto, Deus, Ele está agindo. Deus, Ele está atuando. Muitas vezes nós cantamos isso e devemos crer nisso. O silêncio de Deus não é a ausência dEle. Ele está atuando de uma maneira sobrenatural na nossa vida. A Bíblia não descreve, mas o fato é que Deus estava ali com Daniel na cova dos leões. O anjo do Senhor estava ali com ele. E essa fé de Daniel foi ali fortalecida mais ainda. A noite, ela não é um abandono, meu amado. Um momento que você está passando de deserto, não é porque Deus te abandonou. Porque o deserto não é um abandono, o deserto é uma preparação, é Deus te preparando, é Deus te fortalecendo, me fortalecendo e mostrando, confia em mim, no tempo certo eu vou agir. Eu nunca cheguei atrasado, eu nunca perdi a hora, eu nunca desamparei ninguém. Creia em mim, dependa de mim o tempo inteiro. E o mesmo Deus que fechou a boca dos leões, quando Daniel estava lá dentro, foi Deus que abriu a boca dos leões quando os traidores foram lançados naquela cova. O milagre não removeu os leões, mas controlou os leões. Sabe por quê? O diabo, ele pode agir na sua vida, tentando destruir a sua casa, o seu casamento, a sua família, a sua relação com seus filhos, mas Deus é mais poderoso. E por mais que o diabo atue, Deus, ele está ali para anular, para derrotar o diabo através da sua vida. É por isso que Tiago diz, submeta-se a Deus, aproxime-se dele, ele se aproximará de vocês. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Deus, ele não precisa nos livrar da cova dos leões, ele pode ali dentro na cova dos leões nos dar o livramento, porque ele não nos abandona dentro da cova. E como a gente canta, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pela manhã veio a alegria de perceber que o Deus Todo-Poderoso mais uma vez atuou. Quando o rei chega ali aflito, será que Deus livrou Daniel? Ele percebe que Deus havia ali dado livramento a Daniel. Quem anda com Deus não precisa se justificar. O próprio Deus se encarrega de fazer isso. É orar pelo Senhor e pedir o agir do Senhor. E depender do Senhor em cada momento da nossa vida.
Deus, ele não age de uma maneira genérica, ele age na minha vida de um jeito, na vida do pastor Robson de outro, na vida da Maria Luísa de outro, ele age na vida de cada um de nós de uma maneira diferente, porque cada um de nós é diferente, e cada um de nós está enfrentando lutas diferentes, mas não importa a diversidade de lutas, Deus é poderoso para vencer todas elas. E eu e você precisamos depender disso e crer nisso. E ter essa intimidade com o Senhor a ponto de dizer, o meu Deus, ele nunca vai falhar comigo. O Jackson está aqui, ele teve uma experiência com o Senhor na montanha, e desceu da montanha, ficou internado, e a gente estava orando, nossa igreja toda orando por ele, pela saúde dele, e aí não tinha, está ele aqui com a esposa hoje, ali do lado do pastor Emílio, para a glória do Senhor. Passou por um deserto, logo depois de um momento em que ele disse, agora eu creio que esse Deus existe, agora eu entrego a minha vida para o Senhor, começou a viver um deserto, e esse deserto não significou que Deus havia abandonado. E ele está aqui para adorar o Senhor. Então, o mesmo Deus que atuou milhares de anos atrás na vida desse homem, Daniel, é o Deus que hoje atua na minha vida e na sua vida. Ele é um Deus real, ele é um Deus que não abandona, ele é um Deus que não ignora, é um Deus que não desampara, é o Deus que cuida de nós, e ele atua na vida de cada um de um jeito diferente, porque ele é esse Deus criativo e poderoso, que pode resolver todas as lutas que ele quiser resolver. Porque algumas lutas Deus não resolve. Ele não faz o que nós queremos, mas quando ele não faz o que nós queremos, é que ele quer nos mostrar algo muito melhor do que aquilo que nós estamos pedindo. Porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Diz o apóstolo Paulo, conforme o seu poder que opera em nós. Quem anda com Deus e tem intimidade com Deus, descobre que Deus, ele é poderoso e ele é presente em todo o tempo da nossa vida. Seja num palácio, assentado numa mesa de poder, seja numa cova de leões, perigosa e ameaçadora. Deus, ele é presente. E ele não é apenas presente, ele é poderoso. Não apenas poderoso, ele é todo poderoso. Ele é onipotente. Ele é aquele que está preparado ali para nos dar a vitória. O apóstolo Paulo diz que o Senhor faz de nós mais do que vencedores. Mas para que eu e você sejamos mais do que vencedores, nós precisamos entender que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Mesmo as lutas mais intensas não podem nos separar do amor de Deus, porque Ele está ali o tempo inteiro. E o nosso testemunho, assim como o testemunho de Daniel, alcançou o homem mais poderoso do mundo. E aquele homem mais poderoso do mundo, o rei, edita uma nova lei. E nessa nova lei ele diz, agora, geral terá que adorar o Deus de Daniel. Todos os povos, todas as línguas, todas as nações deverão reconhecer que esse Deus que livrou Daniel deve ser reverenciado. Ele deve ser adorado, ele deve ser cultuado, ele deve ser reconhecido como Deus. E o rei, ele vira e diz assim, porque ele é o Deus vivo, versículo 26. Quando começa ali a lei que o rei Dario coloca, ele diz, pois eu estou editando um decreto para que em todos os domínios do império, os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Um rei pagão reconhece a soberania do Deus de Daniel. Qual é o rei pagão que convive com você, que ainda não teme aquela pessoa poderosa socialmente, financeiramente, politicamente? Qual é esse rei, essa pessoa poderosa que convive com você, que ainda não reconheceu a soberania de Deus? É o seu campo missionário. É o seu cônjuge, seus filhos, os seus pais, o seu chefe no trabalho, o seu professor, não importa quem seja, pode ser uma pessoa de grande destaque social, se ela não tem ao Senhor ainda, ela é uma pessoa carente. Ela precisa reconhecer a soberania de Deus. E é através da sua vida, porque uma vida obediente ao Senhor abre portas para que não se precise fazer um discurso, apenas o testemunho de uma vida fiel. O Deus que salvou Daniel continua vivo hoje. E Ele está aqui.
E Ele prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. E esse Deus que livrou a Daniel, Ele não está somente aqui porque Ele é Deus onipresente. Ele também está em cada lar que agora acompanha esse culto pela internet. E Ele estará conosco quando nós sairmos daqui, voltarmos aos nossos lares e amanhã formos aos locais onde trabalhamos, estudamos, vivemos. Não importa onde estivermos, o Deus que salvou Daniel estará conosco, porque Ele prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. E se você está cansado de lutar, é hora de ter a sua força renovada no Senhor. Se você está sem esperança, olhando para essa história de Daniel, é para que o Espírito Santo renove a sua esperança no Senhor e você entenda, eu não fui abandonado por Deus, Deus não esqueceu de mim, Deus não me deixou desamparado, Deus Ele está cuidando de mim, porque Ele é o Deus vivo. E segundo a declaração da palavra aqui, o seu reino jamais será destruído. É esse Deus que está aqui nesse lugar para receber você, para acolher você, para renovar as suas forças. Daniel buscava a Deus em oração 3 vezes por dia. Quando a fé no Deus Todo-Poderoso alcança uma vida, transforma essa vida e revela o amor de Deus. Hoje a gente celebrou a ceia do Senhor, lembrando desse amor de Deus. Mas todo dia a gente precisa se lembrar disso. Esse Deus, Ele se importa comigo. Ele sabe das minhas lutas, Ele não ignora as minhas lutas, Ele está pronto para lutar essas lutas comigo, e não importa que se levantem acusações, como se levantaram acusações contra Daniel, não importa se levantem calúnias contra nós, o que importa é que Deus, Ele é também onisciente, Ele sabe quem realmente nós somos diante dEle, Ele conhece o nosso coração, a Bíblia diz que Ele sonda o nosso coração, Ele conhece o que nós estamos carregando dentro de nós, e é por isso que Ele nos transforma, tirando aquilo que não o agrada. Mas para isso eu preciso render a minha vida. O foco desse capítulo do livro de Daniel não é Daniel, é Deus. Era demonstrar que Deus, em algo tão corriqueiro do dia a dia, poderia e foi glorificado, exaltado. O seu poder foi revelado ali. Daniel, ele não sai daquela cova como um herói. Daniel, ele sai daquela cova como uma testemunha. Eu fui salvo pelo Senhor. E esse testemunho impactou nações. Esse testemunho impactou aquele rei e aquele reino. Toda a glória para Deus. Todo o poder do Senhor. Mas a bênção recai sobre nós. Recai sobre aqueles que dependem do Senhor. Esse texto tão lindo, essa história tão linda, nos ensina que intimidade com Deus é, em primeiro lugar, uma escolha diária. Nos ensina que a obediência a Deus vale mais do que a aprovação dos homens. Mas nos ensina também que quem anda com Deus revela o Deus vivo a todas as pessoas ao seu redor. Aquela cova não foi o fim da história, mas foi um instrumento para que uma nova história fosse construída a partir dali. Hoje, você está aqui, não por acaso. Deus, Ele hoje está dizendo, não importa se a cova está cheia de leões, não importa, eu estou com você. E a sua vida será um testemunho de um poder sobrenatural que sai do meu trono de graças para transformar a história da sua vida. Daniel, ele não foi preservado porque ele era um cara perfeito. Ele foi preservado por Deus porque ele era um cara fiel a Deus. Ele dependia do Senhor. E a intimidade com Deus mudou seu coração para que ele dependesse do Senhor. O convite para você, os dias, uma vida onde você escolhe obedecer a Deus sem negociar os seus princípios. Uma vida que escolhe revelar o poder de Deus através de uma fé impactante, uma fé de convicção, uma fé que não sente medo no meio da pressão, uma fé que persevera em meio à pressão, porque sabe que o Senhor está cuidando o tempo inteiro. Querido, Deus, Ele continua vivo, Deus, Ele continua agindo, Deus, Ele continua sendo todo poderoso. E eu e você precisamos confiar nele. Para você que já crê no Senhor Jesus, o desafio nessa noite é: restaura a tua intimidade com Deus. Esse é o ano da intimidade. Assume um compromisso com o Senhor. Senhor, eu vou te buscar mais. Senhor, eu vou separar um tempo especial para orar. Senhor, eu vou separar um tempo especial para ler a tua palavra. Ah, eu não entendo a palavra. Então vem para a escola bíblica dominical e você vai aprender da palavra.
Você vai entender a palavra, procura um conselheiro, procura um discipulador, e aí traz as suas dúvidas, e conheça mais a palavra, mas comece uma jornada de intimidade com Deus, comece uma jornada de obedecer sem negociar. Não importa se os seus amigos vão rir de você na faculdade, porque você está ali se deixando santo, sagrado, e não vai entregar o seu corpo para a promiscuidade sexual, mas vai viver santidade diante do Senhor. Obedeça sem negociar. Obedeça ao Senhor com a convicção de que Ele não vai te abandonar, Ele não vai falhar com você. Nessa noite Deus está nos chamando para ter de novo uma vida de continuadamente buscar intimidade com o Senhor. Todo dia, a Bíblia diz isso, era todo dia, não era de vez em quando. A Bíblia ela não deve ser um livro para ocupar um espaço ali na sua estante. Você vai chegar em casa hoje à noite e vai botar a Bíblia na estante, só vai tirar domingo que vem. Não, a Bíblia é para ser lida, para ser ali, estudada, ser aplicada à sua vida em cada momento. É preciso buscar isso. É preciso buscar essa intimidade com o Senhor. Como o texto que é a divisa desse nosso ano de busca da intimidade, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Você é membro dessa igreja? Você é membro de uma igreja evangélica? O chamado de Deus para você nessa noite é: tenha mais intimidade comigo. Mas talvez você que está me ouvindo aqui nessa noite é alguém que ainda não começou essa jornada com Cristo. E o convite para você nessa noite é fazer como Daniel. Não importa a sua idade. É ter uma vida entregue nas mãos do Senhor. É uma vida colocada, consagrada diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu quero a Tua presença na minha vida. Eu quero a Tua direção na minha vida. Eu quero consagrar tudo que sou. Daniel havia se consagrado a Deus na juventude. Passaram-se décadas e ele continuava consagrado ao Senhor. Talvez você ainda não tenha tomado essa decisão de consagrar a sua vida, de entregar a sua vida ao Senhor. Hoje Deus está te chamando e dizendo: vem. Vem, que não importa a cova, não importa a luta, eu estarei com você. Eu vou consolar seu coração. Eu vou renovar suas forças. Eu vou te dar a direção em todo momento. Experimentar a presença de Deus começa quando eu dou o primeiro passo. O passo de me entregar. De me render diante dEle. E de dizer: aqui está a minha vida, Senhor. Aqui está tudo que eu sou. É pouco, mas é o que eu tenho. Assim como aquele menininho com 5 pães e 2 peixinhos. Faz um milagre. Parece pouco demais, mas é tudo que eu sou. Feche os seus olhos aí, Deus essa noite está chamando você. Talvez você nessa noite precise dizer para o Senhor: Senhor, eu reconheço que eu preciso de Ti. Senhor, eu reconheço que eu quero Te conhecer mais. Eu quero ter mais intimidade com o Senhor. Senhor, eu quero andar contigo. Eu quero Te pedir para o Senhor dirigir cada escolha que eu fizer. Eu não quero fazer as escolhas pelas aparências ou pela imagem. Eu quero fazer as escolhas sob a direção do Teu Espírito Santo. Eu quero entregar a minha vida a Ti. Talvez você hoje seja alguém que queira pedir ao Senhor: restaura a minha intimidade contigo, Senhor. Eu preciso disso. Eu preciso dessa intimidade, eu preciso sentir essa presença, eu preciso ter essa certeza que Daniel tinha, de que mesmo com muitos leões vorazes ali, eu estaria seguro. Eu quero ter essa certeza, Senhor. Fala comigo, começa a falar comigo mais. Talvez você nessa noite queira pedir isso ao Senhor. Nós vamos cantar uma canção, estamos encerrando o culto daqui a pouquinho, mas eu quero convidar você a se colocar em pé e nós vamos louvar ao Senhor. E esse é o tempo de você se render a Deus. O texto diz que Daniel, ele se ajoelhava diante do Senhor 3 vezes ao dia e se derramava diante dele. Nessa noite, você quer se derramar diante do Senhor? Saia do seu lugar e venha. Venha dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso dessa fé. Senhor, eu preciso dessa proteção na minha casa. Senhor, eu preciso ser como marido, o sacerdote do meu lar. Eu preciso aprofundar a minha intimidade contigo para ser de verdade esse modelo de fé na minha casa. Senhor, eu preciso ser a mulher sábia que edifica o meu lar. Eu preciso de intimidade contigo para isso. Senhor, hoje eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero viver só para o Senhor. A partir de hoje eu quero viver só para o Senhor. Eu quero viver em obediência ao Senhor. Eu quero colocar toda a minha vida diante do Senhor. Enquanto nós estivermos cantando, se você deseja hoje
tomaram uma decisão diante do Senhor. Saia do seu lugar e venha. Não importe com o que os outros vão pensar, é Deus te chamando nessa hora. Daniel não pensou, não se preocupou com o que as pessoas iam pensar, nem o rei ia pensar, não importava para Daniel. O que importava para ele era atender ao chamado do Senhor. Se hoje o Senhor está te chamando, venha. Aqui está a minha vida, Senhor. Faça em mim, através de mim, o que o Senhor quiser. Enquanto nós estivermos cantando, pode sair do seu lugar. Se você está aí assim, querendo vir e não consegue sair do seu lugar, pede à pessoa que está do seu lado, você pode ir comigo lá à frente. Eu quero entregar a minha vida, eu quero consagrar a minha vida. Eu quero me derramar diante do Senhor. Pode sair do seu lugar e vir. Só o Senhor tem poder para salvar. Só Ele é poderoso para salvar, para resgatar, para restaurar, para restituir. E se nessa noite você quer dizer: Senhor, eu preciso de Ti, e eu creio que só o Senhor tem esse poder, então saia do seu lugar e venha, enquanto nós estivermos cantando e declarando. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Não importa o medo que você sinta, o Senhor te aceita como você é. Ele te acolhe, me acolhe, e Ele nos transforma. Só Ele tem poder para fazer isso. Aceita as mãos dos medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego, pra seguir teus passos, a Ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu,
Jesus a morte venceu. Sobre a morte venceu. Jesus a morte venceu. Sobre a morte venceu. Cristo venceu a morte, Cristo venceu os leões, Cristo venceu a fornalha ardente. Então não importa o que você esteja enfrentando, Ele tem o poder para te salvar. Ainda de olhos fechados, no final de março nós teremos batismos. Talvez você queira dar mais um passo na sua vida com Cristo, pedir o seu batismo. E se você quer fazer isso, então saia do seu lugar e venha. Senhor, eu quero dar mais um passo de fé. Eu quero ir às águas batismais. Eu quero dar essa pública profissão de fé. Você talvez nessa noite queira dizer: Senhor, eu quero viver mais intensamente para Ti. Você pode sair do seu lugar e vir também. Mesmo ao longo da oração, você pode sair do seu lugar e dizer: eis aqui a minha vida. Eis aqui tudo que sou diante de Ti. Bendito Deus, nosso Pai, nós Te agradecemos por essa noite. Nós Te agradecemos pela Tua graça maravilhosa. Nós Te agradecemos pelo Teu amor tão grande, que livrou a Daniel e que livra a cada um de nós, do seu jeito, da Tua vontade, no Teu tempo. Mas nós cremos e queremos continuar dependendo do Senhor. Pedimos o Teu perdão, os nossos pecados, as nossas falhas, Pai. E nos ajuda a vencer, ó Deus, a cada armadilha preparada pelo mal, para nos destruir, para nos derrotar, para nos afastar do Senhor. Ó Deus bendito, em nome de Jesus, renova a nossa esperança em Ti. E nos ajuda a viver, ó Deus, mais intensamente para o Senhor. De uma maneira como Daniel nos ensinou, Te buscando, tendo intimidade, crendo no Teu poder, dependendo da Tua graça. E entendendo que não importam as circunstâncias, Tu sempre estarás conosco. Ó Deus, renova isso no coração de cada pessoa que me ouve agora. E aqui à frente estão os Teus filhos e filhas, ó Deus, colocando diante do Senhor as suas lutas, clamando, ó Deus bendito, por mais intimidade com o Senhor, entregando, ó Deus, e pedindo o Seu batismo. O Senhor, que é Deus onisciente, sabe o que está no coração de cada um aqui, Senhor. Quero Te pedir, ó Pai, que o Senhor cuide de nós, o Senhor abençoe a cada família aqui representada nesta noite. Obrigado por aqueles que nos visitam, obrigado por aqueles que se conectam conosco. Ó Deus bendito, que o Senhor, ao longo desta semana, cada vez mais se revele a nós e cada vez mais sejamos fortalecidos no Teu poder e na Tua graça tão grande, Pai. Cuida de nós, Senhor. Nós precisamos do Teu cuidado e da Tua proteção. Abençoe, Deus, o nosso caminho de volta aos nossos lares e por onde formos ao longo desta semana. Ó Deus, que Tu estejas conosco, ó Pai, em momentos de tranquilidade, em momentos de aflição, que a Tua presença seja marcante em nossas vidas, que haja consolo, que haja sabedoria, que haja ousadia, que haja autoridade, que haja força e poder, que vem do Teu trono de graças para as nossas vidas, Pai, que o Teu Espírito Santo transborde de nós, nos faça cheios e transbordantes do Teu Espírito, com uma fé inabalável no Teu Filho Jesus, Pai. Cuida de nós, Senhor, em todo o tempo. Cuida desta igreja que é do Senhor e nos ajuda, Pai, a avançar, proclamando esse Teu poder, testemunhando da Tua maravilhosa graça, Pai. Cuida de nós, é o que nós Te pedimos nesta noite, no nome que é sobre todo nome, no nome precioso, soberano, o nome generoso e invencível de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. E agora, que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo Filho, o nosso Salvador, que a comunhão, as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam presentes em nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço no seu irmão, uma semana abençoada, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, e vamos encerrar declarando: Cristo, Ele move montanhas, Ele tem poder para salvar, Ele tem poder para curar, só Ele tem todo o poder, o Deus Todo-Poderoso, o único digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória.
Jesus.